Ele é o nosso refúgio, Ele é a sua proteção, Ele é a sua alegria, Ele é a sua paz. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Você pode dizer nessa tarde, você pode orar comigo. Nós queremos orar, quero fazer uma oração pela sua vida. Senhor, nessa tarde eu quero colocar diante do Senhor cada vida que está assistindo essa live, Senhor, pessoas que vão assistir também, Senhor. Senhor Jesus, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, nós nos rendemos aos teus pés. Deus, nós precisamos de Ti. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa proteção. O Senhor, Teu amor está sobre nós, Senhor. Por isso, nessa tarde, Espírito Santo, começa a falar a cada coração, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está assistindo, que está ouvindo essa live, Senhor. O Senhor conhece. Por isso eu te peço, Espírito Santo, ministra em cada coração, fala em cada coração. Tenha liberdade nessa noite, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Se renda aos pés do Senhor. O Senhor tem um futuro glorioso preparado para você. Jeremias 29:13. A Bíblia diz que o Senhor tem um futuro de prosperidade. O Senhor tem um futuro de paz. O Senhor tem um futuro glorioso para você. Sabe, a sua história não acabou, a sua história já está escrita. O Senhor está cuidando da sua história. A sua história está nas mãos do Senhor, amém? Glória a Deus. E eu quero nessa tarde ministrar uma palavra ao seu coração, amém? Eu quero ministrar uma palavra de fé, porque eu creio que Deus tem coisas grandes preparadas para nós nesse tempo, nesse ano, para a sua vida, e esse é o tempo que nós precisamos nos posicionar em fé. Eu creio que esse é o tempo que nós devemos nos posicionar, uma posição de fé, de crer, de confiar no Senhor, de confiar que todas as circunstâncias vão cooperar, de confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor, amém? E lá em Gênesis capítulo 26, do verso 1 ao 14, eu não vou ler todo o texto, mas a Bíblia conta a história de um grande homem de Deus chamado Isaac, que prosperou num tempo de fome, num tempo de crise, num tempo de dificuldade. E a Bíblia sempre mostra, irmãos, que em tempos de fome, em tempos de dificuldade, Deus sempre prosperou o seu povo, Deus sempre prosperou os seus filhos, amém? Então eu creio que não vai ser diferente. Deus vai te prosperar nesse tempo, amém? Deus vai prosperar você, a sua casa, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar, Deus vai te suprir e você vai ver a glória de Deus. A Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. Nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso e Ele quer te abençoar, amém? Então vamos ler conosco a palavra de Deus. Eu quero ler lá em Gênesis capítulo 26, se você está com a palavra de Deus em casa, se você quiser acompanhar. Irmãos, ainda vamos compartilhando com mais pessoas. Vai mandando o link aí, clica no aviãozinho e manda para mais pessoas, né, para assistir, para estar conosco ao vivo, amém? Lá em Gênesis capítulo 26, o tema da minha palavra se chama Prosperando em Tempos de Crise. Sabe, olha, eu quero te falar nessa noite. Você vai receber fé hoje, você vai avançar, você vai crescer nesse tempo. Deus vai te abençoar, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa, Deus vai cuidar da sua família. Não vai faltar, mas Deus vai multiplicar recursos nesse tempo. Basta nós crermos, amém? Você consegue crer? Você consegue dizer um amém ou clicar no coraçãozinho aí, amém? Então lá em Gênesis capítulo 26, a Bíblia diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu serei contigo, e eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz com teu pai, Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas
todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque obedeceu ao Senhor. E no verso 12 diz: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Amém? Por um instante ainda, feche seus olhos. Senhor, eu quero abençoar essa palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor nessa tarde, nessa noite, vai liberar fé ao coração dos irmãos que estão assistindo. Senhor, eles serão edificados, serão cheios, Pai, receberão fé, fé para prosperar, fé para avançar, fé para crer, Senhor, por coisas maiores. Senhor, nosso Deus é um Deus extraordinário, um Deus que multiplica, um Deus que abre portas, um Deus que traz provisão dos céus. Nesses dias, eu quero declarar os céus abertos sobre a vida dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus, eu libero uma palavra de fé nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Como eu falei, boa tarde, amigos, irmãos. Essa palavra que eu estou ministrando, sejam bem-vindos, se chama prosperando num tempo de crise. Como nós vemos que Isaque, ele prosperou num tempo de fome, um tempo de seca. Sabe, a fome talvez seja o ápice da crise, talvez seja o pior estágio da crise é a fome. Eu creio que nós não vamos passar por isso, o Senhor logo vai nos dar provisão, vai nos dar graça, vai nos dar vitória sobre essa pandemia, e nós vamos voltar a trabalhar. Tem muitos irmãos aí, né, que eu vi que entraram agora, que são empresários, né, o Júnior, né, pessoas, o Éder, né, o próprio Jane, né, vários irmãos, a Maria Cristina, né, não vou lembrar de todos agora, né, pessoas que também trabalham, né, que necessitam trabalhar. Então eu creio, nesse tempo, Deus não vai deixar com que isso piore muito, mas Deus vai nos abençoar. Mas Isaque estava num tempo de grande fome, e a Bíblia diz que Isaque prosperou num tempo de fome. Sabe, irmãos, eu quero te falar nessa tarde, sempre que houve fome, dificuldade, baseado na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, a palavra de Deus é poder, amém? Então, baseado na palavra de Deus, sempre que houve fome, que houve dificuldades, Deus prosperou os seus filhos, amém? Deus abriu portas, Deus prosperou aqueles que confiaram, que entregaram a sua vida para Ele. Então eu creio, nesse tempo nós vamos prosperar, o nosso Deus não muda, Ele continua o mesmo, e Ele vai te abençoar nesse tempo, Ele vai te prosperar nesse tempo, amém? Então fome não é algo, primeiramente é importante nós falar, fome, a crise, ela não procede de Deus, porque no céu há abundância. A Bíblia diz que Deus é dono de todo ouro e toda prata, o nosso Pai, o nosso Deus é dono de todo ouro e toda prata. Então a fome, ela não procede de Deus. Todavia, Deus usa tempos de fome para demonstrar o quanto nós somos limitados. Deus usa tempos de crise para que eu e você possamos perceber que nós precisamos mais de Deus, nós necessitamos mais de Deus. Se você está assistindo essa live hoje, ou se você vai assistir mais tarde, que vai ficar gravado, você é porque você tem fome de Deus, é porque você quer mais de Deus, você quer depender de Deus. E isso nos leva à vitória. Essa é a chave para nós vencermos, é nós buscarmos o Senhor nesse tempo. Sabe, em todo tempo é importante você buscar a Deus, em tempos de bonança, de alegria, mas em tempos de luta também são tempos que o nosso Pai cuida de nós, que o nosso Pai não nos abandona, que o nosso Deus vai te prosperar e vai cuidar de você. Então Deus usa tempos de fome para demonstrar que nós somos ilimitados, amém? Nossos recursos são ilimitados, a nossa inteligência, quando eu falo assim, eu estou falando de forma física, é limitada, as nossas capacidades são limitadas, mas o nosso Deus é ilimitado, Ele é poderoso, amém? Então Ele gosta de revelar e demonstrar a sua graça, o seu favor nesses tempos. Então Isaque prosperou num tempo que não havia chuva,
que não tinha chuva, mas a Bíblia diz que ele semeou e ele colheu. E eu quero falar sobre alguns princípios hoje. E é interessante que Isaac, ele aponta para um crente da nova aliança, porque a Bíblia diz que Isaac, ele é filho de Abraão. A Bíblia diz, Deus fala para Isaac, fica na terra, eu vou te abençoar, porque o teu pai obedeceu os mandamentos, o teu pai cumpriu todas as leis, os mandamentos, os estatutos. Nós sabemos que a Bíblia, ela tem símbolos e ela tem analogias, simbologias, amém? E Isaac é um símbolo de um crente, amém? Como Abraão é um símbolo de Cristo, Abraão é um tipo de Cristo. Então Abraão obedeceu e por isso Deus fala para Isaac, fica na terra porque eu vou te abençoar. E aqui vai uma chave. Glória a Deus, Robson é glória a Deus, um fornecedor aí de Goiânia. A história desse homem é gloriosa, viu? Sobreviveu a uma queda de avião, irmãos. Esse cara aí é forte, muito bom você estar aqui conosco, amém? Homem de Deus, amém? Então, irmãos, lá em Gálatas 3:29 diz, e se sois de Cristo, sois também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você é de Cristo hoje, você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Se você já entregou a sua vida para o Senhor, você também é um tipo de Isaac. Amém? Você é descendente de Abraão. E da mesma forma que Isaac recebeu, eu e você também vamos receber. Nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos crescer. Nesse tempo, um tempo de dificuldade, Deus vai fazer com que nós possamos prosperar, amém? Então, como Isaac, nós podemos desfrutar hoje dessa mesma prosperidade. Então, o que eu queria falar nessa noite? Muda a sua mentalidade. Sabe, nós temos feito live todas as manhãs, às 7 horas da manhã, de oração, né, de palavra, e muitos testemunhos eu tenho recebido, né? Muitas pessoas têm recebido milagres extraordinários. Eu creio hoje Deus vai liberar um milagre sobre a sua vida, Deus vai liberar milagres, Deus vai liberar cura neste lugar, Deus vai liberar do poder de Deus sobre a sua vida, amém? Mas é interessante, nós temos que mudar a nossa mentalidade, você tem que crer, mudar a sua mente. A Bíblia diz lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, renova a sua mente hoje, renova as suas expectativas, renova a sua fé. A Bíblia diz que no verso 13, aqui de Gênesis 26, verso 13, que Isaac prosperou e ele ficou riquíssimo. Quantos creem que Deus vai te prosperar também, vai te abençoar nesse tempo? Quando nós falamos em prosperidade, nós não falamos apenas de dinheiro, irmãos. Dinheiro é bênção, Deus quer te prosperar, Deus quer te abençoar. Mas não é só dinheiro, Deus quer que você seja feliz no seu casamento, Deus quer que você seja feliz na sua casa, Deus quer que você se alegra, às vezes com aquilo que Deus já tem te dado, sabe? Deus tem colocado recursos nas suas mãos, Deus já tem te abençoado, Deus tem cercado de bênção a sua vida. Então hoje você pode já ser feliz. Mas sabe, interessante que prosperidade também é dinheiro. Então nesse tempo, Deus também vai enviar recursos financeiros sobre a sua vida, amém? Deus vai cuidar de você e eu quero declarar, não somente você terá, mas você terá para abençoar outras pessoas. Eu profetizo sobre a sua vida, amém? Deus tem me levantado nesses dias, mesmo em tempo de dificuldade. Eu estou podendo ajudar muitas pessoas, eu e minha esposa, que às vezes não tem como comer, não está tendo recursos. E o Senhor está nos usando para poder abençoar. Sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor, Ele vai liberar uma graça e uma bênção tão grande sobre as nossas vidas, que nós vamos ter para nós e vamos ter também para abençoar outras pessoas, amém? Então receba, permaneça conosco aí, vai compartilhando essa live, amém? Então hoje eu quero falar alguns princípios rapidamente. Por que Isaac prosperou e nós vamos prosperar também? O primeiro princípio, se alguém quiser anotar, a herança é nossa, mesmo que ainda nós não estejamos na posse dela. Amém? A herança já é sua, mesmo que ainda você não esteja na posse dela. É interessante que no verso 1 ao 5, Deus aparece, para Isaac e diz para Isaac, fica na terra, porque eu vou te dar essa terra, eu vou te abençoar. E é interessante, aquela terra tinha um rei, o rei Abimeleque, que era dono daquelas terras. Mas Deus fala para Isaac, eu vou te dar, eu vou te abençoar. Então existem hoje terras, existem coisas que Deus quer te dar nesse tempo.
Então no verso 3 Deus disse para Isaac: eu te darei. Isaac permaneceu, Isaac obedeceu, Isaac creu na palavra do Senhor. Então o diabo tomou conta deste mundo. E existem muitas coisas que Deus quer abençoar os filhos de Deus. Amém? Tem um exemplo de Goiânia, o pastor Aloysio conta, né? O prédio do Bueno, né? O nosso pastor Aloysio, que vai ter live agora às 7 horas. Ele conta que aquele prédio do Bueno, quem conhece lá na Avenida T7 em Goiânia, um prédio muito abençoado, que ele passava todos os dias lá e declarava: esse prédio vai ser o prédio da igreja. Era um depósito de bebida. E as pessoas, todos os dias ele ia lá e declarava: eu creio, o Senhor vai nos dar. Mas era algo muito grande, ele não tinha o dinheiro, não tinha o recurso. Naturalmente ele não tinha, mas ele sabia que Deus ia dar. Até que chegou um dia que os seguranças começaram a expulsar ele de lá, né? Porque acharam que era alguém que queria planejar um assalto, alguma coisa. Mas ele estava lá todos os dias declarando: Deus vai me dar, sabe, em fé. E é interessante, Deus depois pegou e abençoou, né? Passou esse prédio, passou uma estrutura que é uma estrutura grandiosa, algo sobrenatural, né? Que hoje é o prédio do Bueno. Então o diabo, né, tomou posse de muitas coisas deste mundo, mas Jesus na cruz do Calvário, ele já comprou de volta. Amém? Tá tudo agora nas mãos do Senhor Deus e ele quer te abençoar. Então tempos de crise também são tempos de transferência de bênçãos, de transferência de recursos. Tempos de crise vai ser tempos que Deus vai te abençoar. Tempos que Deus vai abrir portas. Tempos que eu creio, você vai prosperar, você vai avançar. Sabe, essa palavra é muito importante, porque o inimigo, o diabo, ele tem produzido medo nas pessoas. Medo dos noticiários, medo da falência, né? Tem muitos irmãos aqui que estão assistindo essa live que são empresários. Eu profetizo, você não vai demitir nenhum funcionário. Eu falei para Deus: Deus, eu não vou demitir nenhum funcionário. Eu vou contratar mais funcionários esse ano, em nome de Jesus, sabe? Você que trabalha, você que tem pessoas que trabalham para você, você não vai demitir, você vai contratar mais, em nome de Jesus. Você vai prosperar. Por quê? Porque a herança já é sua. Lá em Romanos 8, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda a herança do céu já está sobre nós. Efésios 1:3 diz que bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus já te abençoou. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Creia, receba hoje, guarda isso no seu coração, Ele já te abençoou. Só agradeça, continua posicionado em fé, continua crendo. Primeiro princípio então é esse, para você prosperar nesse tempo: creia, a herança já é sua, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, amém? Romanos capítulo 8 diz que nós já herdamos todas as coisas, Cristo conquistou na cruz e eu e você podemos herdar, amém? Todas as sortes de bênçãos. Interessante, eu gosto de falar que eu fui pesquisar na Bíblia original o que significa tudo, o que é todas as bênçãos, toda a sorte e bênção. Você sabe o que significa toda a sorte e bênção? É todas. No original é todas. Receba na sua vida. Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família nesses dias. Você vai ter mais tempo para a sua casa, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Creia, somente creia. Segundo princípio: não desças ao Egito. No verso 2, Deus fala para Isaac: não desças ao Egito. Fica na terra, porque eu vou te abençoar. Interessante que o Egito, ele também é um símbolo na Bíblia. Nós sabemos que o povo de Israel foi resgatado do Egito e ele passou pelo deserto, mas Deus estava guiando o povo de Israel para a terra de Canaã. Canaã nos fala de uma vida plena, uma vida espiritual abundante. O Egito aponta para o mundo. Eu e você éramos escravos do mundo, escravos de Faraó, que aponta para o diabo, sabe? Mas Deus nos libertou do Egito. Deus já te libertou de todo medo, de toda a escravidão do mundo. Lá em Romanos 8,15, um versículo que eu gostaria de deixar para você e você guardar no seu coração. A Bíblia diz: pois vocês não receberam mais espírito
de medo para viver atemorizado, mas espírito de escravidão, de medo para viver atemorizado, mas recebeste o espírito da adoção, a qual clamamos Abba Pai. Sabe, hoje você é filho de Deus. O texto diz, o próprio Espírito testifica com teu espírito que você é filho de Deus. Amém? E a Bíblia diz, se somos filhos, somos herdeiros. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. A nossa leve e momentânea tribulação não se pode comparar com a glória que Deus vai fazer sobre a sua vida. Amém? Você está passando por lutas nesse tempo, se alegra, porque Deus vai lhe manifestar uma glória muito grande sobre a sua vida. Deus vai te prosperar. Então confia, descansa nessa palavra hoje, descansa o seu coração, não fique ansioso, não fique preocupado, descansa, sabe? Mas é interessante o segundo princípio, não desças ao Egito. O Egito é um símbolo do mundo. O que é ir ao Egito? O Egito é voltar para a vida natural. O Egito é voltar a crer nas coisas naturais, é olhar para o natural, é deixar de depender dos céus e olhar para o chão, olhar para as coisas terenas. Lá em 2 Coríntios 4:17 a Bíblia diz, não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas atentando para as que não se veem, porque as que não se veem são eternas. Amém? Sabe, tudo isso que nós estamos passando vai passar, mas a palavra do Senhor, a vontade do Senhor vai permanecer para sempre na nossa vida. Amém? Interessante que, como eu falei, voltar para o Egito, descer ao Egito, é voltar a andar no natural. Não ande no natural nesses dias, ande em fé. Encha o seu coração, encha a sua expectativa, encha-se de fé, encha-se do Espírito Santo, renova a sua alegria cada manhã na presença de Deus. Como eu estava falando, irmãos, todas as manhãs, fazendo uma propaganda, às 7 horas da manhã, nós estamos tendo esse tempo de live e oração. Sabe, uma coisa que Deus tem feito é liberar muitos milagres. Então amanhã nós vamos estar novamente online. Deus tem feito muitos milagres, as pessoas têm testemunhado, curas, milagres financeiros. Sabe por quê? Porque Deus é bom e Deus nesse tempo quer fazer mais. Ele quer fazer mais na sua vida. Ele quer fazer, em Efésios 3:20 diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O poder dele está operando na sua vida. Deus está operando nesses dias na sua vida. E ele vai fazer infinitamente mais, muito mais do que você espera, muito mais do que você tem crido, Deus vai fazer. Amém? Então espera coisas grandes no Senhor nesses dias, porque ele vai fazer mais. A graça dele vai te surpreender. A graça dele vai ser liberada sobre a sua vida. A cada manhã será como orvalho que cai do céu. Eu gosto demais desse texto, eu cito quase todos os dias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são como orvalho, que caem sobre nós todas as manhãs. Misericórdia no original é chesed, que é graça. A graça do Senhor está sendo liberada todos os dias. Todos os dias o orvalho cai do céu. Todos os dias Deus tem bênçãos para a nossa vida. Amém? Mas interessante, no Egito, olha lá o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 10 e 11. Olha o que diz. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. É interessante que o texto diz que no Egito eles semeavam a semente com os pés, eles olhavam para o chão. Sabe, mas Deus fala, a terra que agora vocês, Deus, eu estou colocando vocês, a terra de Canaã, a terra que Deus tem para nós, irmãos, que nós precisamos crer, o melhor de Deus. Canaã é o melhor de Deus no seu ministério, Canaã é o melhor de Deus no seu casamento, Canaã é o melhor de Deus no seu trabalho, Canaã é o melhor de Deus em todas as áreas. Essa terra, Deus fala, meus filhos, agora vocês não vão olhar mais para o chão, vocês vão olhar para o alto. Sabe, não para de olhar para o chão. Sabe, eu sinto essa palavra, você tem andado com os olhos no chão, irmãos. Sabe, começa a olhar para o alto, porque do alto virá o socorro. E aquele que olha para o alto é porque ele já está crendo que dos céus vai vir a provisão, dos céus vai vir o socorro, dos céus vai vir a graça. Sabe, a chuva vai descer dos céus. Sabe, como Deus fala aqui, essa terra é terra de montes e de vale. E a chuva
e da chuva dos céus beberás as águas. Dos céus, todos os dias Deus vai mandar recurso. Então, passa hoje a depender do Senhor. Não viva como as pessoas que estão no Egito com medo, escravizada, mas começa a se alegrar já no Senhor. Sabe, a Bíblia diz: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Não alegre-se na circunstância, a sua alegria é o Senhor, a sua alegria é aquele que nos salvou, nos resgatou. Sabe, hoje é sexta-feira da paixão, né, para os católicos, né? É o dia que Jesus morreu, sabe? Mas, irmãos, ele não morreu somente, ele ressuscitou e ele vive. O túmulo dele está vazio hoje, porque ele vive, porque ele é Deus sobre a nossa vida, porque ele é poderoso para fazer muito mais. Então, começa a descansar no Senhor, começa a descansar nessa palavra. Você é um profeta nessa geração. Ande olhando para o céu. Professor Daniel aí, seja bem-vindo. Todo dia me manda a palavra, né, professor? Ô, irmãos, ande olhando para os céus. A bênção não é para aqueles que são bonzinhos, sabe? Nós às vezes achamos que precisamos merecer a bênção, eu tenho que conquistar a bênção. Peraí, irmãos, Cristo já conquistou no seu lugar. Você tem que apenas crer. A Bíblia diz, Hebreus 11:6, pela fé você vai receber todas as coisas. A fé agrada o coração de Deus. Então hoje você precisa crer. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Por quê? Você é o justo, você é aquele que foi justificado juntamente com Cristo. Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a nossa justiça, você foi justificado. Então o justo agora ele vai viver pela fé. O que é viver pela fé? É viver por aquilo que você não vê. É viver por aquilo que você não consegue enxergar, mas você crê, ele vai fazer. Amém? Não dependa dos seus olhos naturais, não dependa das suas coisas naturais, mas dependa dos céus. Olha para os céus e fala, Senhor, eu não sei como, mas o Senhor vai fazer. O Senhor vai cuidar da minha vida, o Senhor vai cuidar da minha família, o Senhor vai me fazer prosperar nesse tempo, porque o Senhor me ama, porque eu sou teu filho amado. Amém? Você precisa crer nessa palavra, amém? Glória a Deus. Creia hoje, descansa o seu coração nele, descansa, coloca toda a sua expectativa nele, sabe? Terceiro princípio, somos abençoados apesar das nossas falhas. Interessante, por que eu preciso falar isso nessa tarde? Se você ler lá em Gênesis 26, o verso 7, a Bíblia diz que Isaac, ele mentiu. Ele falou para Abimeleque, para o povo, falou, não, ela é minha irmã, sobre Rebeca, porque ela era muito formosa. Ele ficou com medo dos homens matarem ele e mentiu que era a irmã dele. Então, irmãos, a mentira é terrível, o pecado é terrível. A vontade de Deus é que você viva em santidade, que você possa todos os dias fugir do pecado, vencer o pecado em Cristo. Pela graça de Deus você já venceu o pecado, mas às vezes você falhou, às vezes você comete erros e você deixa que os seus erros impedem você de receber, porque você se sente condenado e você pensa, eu não posso receber porque eu tenho falhado com Deus. Mas hoje Deus olha para você e diz, eu te perdoo, eu perdoo os seus pecados, eu te amo e eu vou te dar vitória. A partir de hoje você não vai mais viver no pecado, você vai viver uma história linda, uma história maravilhosa, porque é isso que eu sonhei para você. Amém? Então, às vezes nós falhamos, nós podemos falhar, mas Deus não amaldiçoa mais, como no Velho Testamento, quando você falha. Deus perdoa, Deus está todos os dias estendendo as suas mãos para que você possa vencer as suas limitações, vencer as suas fraquezas, sabe? O Senhor quer te dar vitória. Interessante que Deus não amaldiçoou Isaac, mas Deus ainda levanta ali o rei Abimeleque para guardar a vida de Isaac. Fala, olha, quem tocar nesse homem certamente vai morrer, sabe? Então ele protege Isaac, mesmo diante da falha de Isaac. Deus levanta o rei Abimeleque para abençoar Isaac. Fala, ninguém vai tocar em Isaac, ninguém vai tocar na esposa dele. Sabe por que eu estou te falando isso? Irmãos, pare de olhar para as suas falhas, para os seus erros. Nós somos justos. Justo é aquele
Não é que nós não temos mais pecado, nós temos pecado, mas a Bíblia diz que das nossas iniquidades Deus não vê mais, porque nós estamos em Cristo. Isso não quer dizer que você está livre para pecar, não. Quem entendeu a graça, ele não quer pecar. Quem entendeu que um homem entregou a sua própria vida e morreu por você, que ele te amou quando você ainda era pecador. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós, quando eu e você ainda éramos pecadores. Se você entender isso, você não vai querer pecar, você vai querer agradar a Deus, você vai querer servir a esse Deus grande, esse Deus poderoso, né, Alexandre? Esse Deus que mudou a nossa vida. Então, hoje, talvez você falhou, talvez você cometeu erros, mas eu quero te dizer, sabe, Deus tem olhos de amor sobre a sua vida. O exemplo de Deus é do filho pródigo. O filho pródigo caiu em si, sabe, ele falhou também, ele pecou, sabe, mas ele, de repente, ele caiu em si. Tempos de crise também são tempos de cair em si. Essa semana, o Thiago, que inclusive está na live, levou um amigo dele lá na loja, e ele estava afastado de Deus, e nós falando do amor de Deus. Hoje a esposa dele mandou uma mensagem para nós, dizendo que ele voltou para o Senhor, que fazia anos que ela orava para ele voltar aos braços do Pai. Sabe por quê? Porque uma palavra de amor, sabe, o Pai está com braços abertos para te encontrar. Talvez você está afastado de Deus, mas Deus não quer que você corra dele, Deus quer que você corra para os braços dele hoje. Amém? Ela está na live, né? Glória a Deus, né, irmã? E é só o começo daquilo que Deus vai fazer na vida do seu esposo, na sua família, amém? Porque Deus ama vocês. Interessante, Salmos capítulo 23, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor me leva junto às águas de descanso, o Senhor unge a minha cabeça, o meu cálice transborda. Mas o verso 4, a Bíblia diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Peraí, você foi pro vale da sombra da morte, mas o que o Senhor diz? Tu estás comigo. O salmista diz: o Senhor está comigo, amém? O teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes as pessoas acham que o cajado, né, a vara do pastor era para bater na ovelha, mas o cajado, na verdade, ele trazia a ovelha de volta, que o cajado ele tinha uma ponta, uma curva igual de um guarda-chuva, de um cabo de guarda-chuva. Então o cajado é para trazer a ovelha de volta para os caminhos, mas Deus não vai bater em você porque ele já bateu em Cristo na cruz. Amém? A punição já foi liberada, já foi derramada, toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz. Lá em Gálatas 3,13, a Bíblia diz que ele se fez maldição no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser abençoados. Amém? Ele levou todo o pecado para que eu e você pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Ele foi ao inferno para que eu e você hoje podemos ir aos céus. Amém? Ele se fez filho do homem para que eu e você fôssemos filho de Deus. Ele chamou Deus de Deus na cruz para que eu e você pudéssemos chamar Deus de Pai. Amém? Ele é um pai que te ama. Ele é um pai que está de braços abertos para te abençoar. E ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Mas nós estamos falando e ministrando sobre isso. Você vai prosperar nesse tempo, sabe? Volta-se para o Senhor hoje. Se você falhou, se você errou, Deus não está mais te condenando. Deus está com braços de amor para te abençoar, para te conduzir. Amém? Somos abençoados. Quarto princípio: apesar das circunstâncias. Então, quais eram as circunstâncias aqui de Isaac? Lá em Gênesis capítulo 26, depois, para quem está entrando agora, né? Qual que era a circunstância? Um tempo de fome, um tempo de terra seca, mas Isaac tinha a bênção de Deus. Amém? Isaac tinha a bênção de Deus. No verso 12 diz que ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Sabe, eu quero te dizer, você tem a bênção de Deus. E nesse tempo, Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai liberar sobre a sua vida um favor muito grande. Basta você confiar, basta você crer. Nesses dias você vai ser surpreendido pela graça de Deus. Olha o que diz lá em Salmos 35, 27. A Bíblia diz: cantem de júbilos e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor.
que se compraz na prosperidade do seu servo. Olha o que o salmista diz: se alegrem, se enchem já de alegria e de júbilo, porque Deus tem prazer quando você prospera. Sabe, abandone aquela ideia que Deus quer que você seja pobre e miserável. Sabe, Jesus na cruz, ele levou 4, especialmente as maldições da lei, elas se dividiam em 4 maldições. A maldição da morte, a maldição da miséria, da enfermidade e da condenação. Sabe, Jesus já levou tudo na cruz. Jesus levou a morte para que eu e você tivéssemos vida, para que nós fôssemos salvos, abençoados. Jesus levou a miséria para que eu e você fôssemos enriquecidos nele, como o texto diz, nós já fomos enriquecidos nele. Segundo a sua riqueza em glória, ele vai nos suprir todas as nossas necessidades. A Bíblia não diz que ele vai nos suprir conforme o nosso recurso, mas vai ser segundo o recurso dele, a riqueza dele em glória. E ele é glorioso, ele é dono de todo ouro e toda prata, e ele vai te abençoar. Jesus já levou também toda a enfermidade, por isso que eu creio muito por enfermidade. Todos os dias eu me alegro que Deus tem nos usado para curar pessoas. Sabe, ontem mesmo chegou um cliente lá na loja, que nós estamos atendendo alguns clientes de 1 a 1, né? E esse homem falou que estava com muitas dores nas costas. E nós oramos por ele. E o milagre foi liberado. Mas sabe por quê? Porque eu creio. Jesus já levou na cruz. E Jesus disse, aquele que crer em mim, lá em João 14:12, não somente fará as obras que eu faço, mas obras maiores fará. Deus quer que nesses dias você seja ousado. Deus quer que nesses dias você se levante em fé para abençoar outras pessoas. Que a sua vida seja um canal de Deus, que as suas mãos sejam as mãos de Deus, que a sua boca seja a boca de Deus, que o seu falar, as suas palavras seja a palavra de Deus para aqueles que estão sem esperança, para aqueles que estão com medo, para aqueles que estão sofrendo. Deus quer te usar nesse tempo, amém? Glória a Deus. Irmãos, então Deus tem prazer em te abençoar. E penúltimo princípio, somos abençoados porque semeamos. Interessante que o verso 12, a Bíblia diz que Isaac semeou, e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então, semear nos fala de ter uma atitude de fé nesse tempo. Semear nos fala de continuar crendo, de continuar confiando, de continuar descansando. Semear nos fala de declarar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que o poder da morte e da vida estão na sua boca. Sabe, irmãos, lá em Provérbios 18:21, a Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão na boca. Então, o que você tem falado nesses dias? Se você fala crise, talvez você pode comer crise, mas se você falar Cristo, se você falar provisão, se você falar a favor de Deus, se você falar prosperidade, você vai colher prosperidade, você vai colher recursos dos céus nesses dias, amém? Interessante, irmãos, todas as coisas, lá em Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e no verso 3 a Bíblia disse que Deus disse, haja luz. Todas as coisas Deus fez pelo Espírito e pela palavra. Amém? Guarda isso. Espírito e palavra. Sabe, a Bíblia diz que Deus, quando viu o caos em Gênesis capítulo 1, ele não disse, está um caos, mas ele disse o que? Haja luz. Sabe, porque Deus, ele criou a palavra, Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz lá em João 1 que o próprio Senhor Jesus é a palavra. Então, hoje, a sua palavra, ela tem um poder criativo, aquilo que você fala. Essa semana eu estava conversando com o Thiago, que está na live, né? E ele declarou que Deus ia fazer algo. E ele simplesmente só declarou. Deus vai abençoar com clientes, Deus vai trazer clientes. E Deus trouxe muitos clientes naquela mesma semana, que fazia muito tempo que ele não tinha aqueles clientes. Por quê? Porque ele declarou em fé, porque o Espírito e palavra, a Bíblia diz que nós já recebemos, né, Obreiro Juliano? O Obreiro Juliano aí é homem ousado. Nós já recebemos o Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com o Senhor Jesus. Eu e você somos um só Espírito com o Senhor Jesus. Lá em 1 João 4,17 diz que tal qual Ele é, nós já somos neste mundo. Quando você declara em fé,
sabe, algo acontece. Como diz o nosso pastor Sérgio, quando o crente ora, o inferno treme, o céu se abre e algo novo acontece na face da terra. Amém? Porque há poder na nossa oração, há poder quando nós declaramos em fé a palavra de Deus, quando nós liberamos a palavra. Então o que você tem liberado todos os dias? Isaac semeou, semear nos fala disso também, de continuar crendo, continuar lançando palavras, declarando, porque na nova aliança a Bíblia diz que a fé ela tem uma voz, lá em 2 Coríntios 4,13 diz, eu criei, por isso também falei. Lá fala, tendo o mesmo espírito da fé. O que é o espírito da fé? É crer e falar, crer e falar, crer e falar, crer e falar aquilo que Jesus já conquistou, crer e falar aquilo que a Bíblia diz. Não há mais condenação, não há mais maldição. Você está debaixo do favor dos céus. Você está debaixo da bênção de Deus. Então hoje, alegra o seu coração, renova a sua expectativa, sabe? E o último princípio aqui, somos abençoados apesar das perseguições. Interessante, né, que alguns crentes, ontem mesmo eu estava falando com um irmão, e esse irmão estava falando, pastor, mas eu fui perseguido, tal pessoa falou mal de mim. Irmãos, não tem como você não ser perseguido, porque Jesus mesmo, no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, ele diz, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus, amém? Então nós vamos ser perseguidos. Olha o que diz lá no verso 13, que Isaac semeou no mesmo ano, recolheu 100 por um, ao ponto ele ficou riquíssimo, prosperou, ao ponto dos filisteus terem inveja. Os filisteus eram os povos daquele lugar. Então as pessoas, às vezes, elas vão se levantar, elas vão ter inveja de você, principalmente quando você começar a declarar coisas grandes, porque as pessoas, elas preferem, quando as pessoas vêm te falar de crise, elas gostam que você concorda com ela. Quando alguém vem te falar, nossa, eu acho que eu vou perder o emprego, ela não quer que você fale algo bom, ela quer que você fale, nossa, minha vida tá ruim também, nossa, tá difícil. Não fala isso. Fala, olha, não importa a sua vida, entrega a sua vida hoje nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de você, Ele vai te abençoar. Não fala, irmãos, não queira ser politicamente correto, agradar as pessoas, queira agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus, amém? E às vezes você vai falar a verdade da palavra e as pessoas vão te perseguir. Sabe, eu sou evangelista, amém? Por isso que eu comecei a fazer esses vídeos, Deus começou a falar para mim fazer lives, amém? E eu estou fazendo todos os dias às 7 horas da manhã, né? E todas as sexta-feiras eu vou estar fazendo. As próximas sexta-feiras nós vamos estar falando também. Vai ter algo muito especial nessas lives aqui, amém? É uma surpresa, as próximas sexta-feiras, vocês ficam de olho aí, amém? Muito especial e vai envolver a minha esposa. Então, mas por que eu comecei a fazer? Eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu quero desafiar você a começar a fazer também. Sabe por quê? Porque eu gosto de evangelizar. Mas eu já passei por muitas circunstâncias difíceis. Eu já fui orar por algumas pessoas na loja e essas pessoas saíram correndo de mim. Eu já fui, orar por pessoas e essas pessoas me xingaram. Sabe, então, mas sabe por quê? Se Deus coloca, mas glória a Deus, dentro lá do nosso trabalho, aonde eu vou, pessoas já foram curadas de câncer, pessoas já foram curadas de enfermidade, pessoas foram curadas de enfermidades física, braço que não mexia, dores de coluna é toda semana, pessoas com a coluna travada, ontem mesmo teve, um cliente. Então, mas por quê? Porque, irmão, simplesmente eu creio que o Senhor já me disse, que se nós orarmos, os enfermos seriam curados, se nós colocarmos as mãos, os milagres iam acontecer, sabe, a unção de Deus está sobre a sua vida, e basta você crer, amém? Amém? Mas essa é a minha palavra hoje. Sabe, você muitas vezes vai ser perseguido. É inevitável que você seja perseguido. Você vai ser perseguido, amém? Não tem como você evitar. Interessante que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então você vai vencer o mundo. Você vai vencer. Interessante, lá em Marcos 10, 29 ao 30, Pedro pede para Jesus, Senhor, o que nós vamos ganhar? Nós largamos a nossa vida, nós investimos a nossa vida, o que nós vamos ganhar do Senhor? Olha o que o Senhor fala, poderoso esse texto,
Marcos 10, 29 ao 30. Tornou Jesus e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, ou por amor do evangelho, que não receba já no presente, o texto diz, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, mães, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Ninguém há que tenha deixado casa, né, irmãos e irmãs. Interessante que aqui não fala que vai receber 100 vezes mais de esposa. A nossa esposa é só uma, né? A minha esposa tá na live, né? Glória a Deus, né? Eu só quero ela eternamente até que a morte nos separe. Mas o texto diz, eu te amo, viu, amor? Mas o texto diz, desculpa aí, viu, irmãos? Eu tenho que aproveitar esse momento. O texto diz que nós vamos receber 100 vezes mais de campos, casas, irmãos, irmãs, filhos e com perseguições. Isso quer dizer o quê? Sabe? Que quando você investe a sua vida no Senhor, e quando você investe, né? Pastor Gustavo tá aí também. Quando você investe o seu tempo no Senhor, para cuidar das coisas do Senhor, para cuidar das vidas, sabe, irmãos? Deus multiplica de uma maneira sobrenatural. Sabe, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida no meu casamento, com os meus filhos. Sabe por quê? Porque eu decidi, né? Investir a minha vida no Senhor. Sabe, eu decidi entregar a minha vida para o Senhor. Sabe, eu quero te falar, você vai prosperar nesse tempo. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abençoar a sua casa. Sabe, eu quero orar por você agora, que a nossa live vai acabar. E eu quero declarar sobre a sua vida nesse instante. Sabe, eu quero declarar que você vai prosperar, que você vai crescer nesse tempo. Eu quero liberar unção. Eu sinto também que tem muitas pessoas que estão assistindo essa live, que você está com medo, que você estava com medo, que o inimigo lançou uma seta de medo sobre a sua vida. Sabe que você estava com dúvidas, mas o Senhor hoje te fala: meu filho, não tenha medo, não tenha dúvida. Eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu vou abençoar a sua vida, amém? Sabe, o Senhor te fala hoje: eu estou guardando a sua casa, a sua família, eu estou fazendo coisas maiores na sua vida. Esse vai ser, eu profetizo sobre a sua vida, esse vai ser o melhor ano da sua vida e da sua história. Você no final do ano, você vai falar para mim, você não vai esquecer de testemunhar: pastor, de fato, foi o melhor ano da minha vida, porque Deus vai fazer. Sabe, um dia para Deus vale mais que 1000 anos. Sabe, não importa, talvez você fala: mas eu estou perdendo tempo, eu estou dias parado. Mas um dia para Deus vale mais que 1000 anos, amém? Você creia nessa noite. O Senhor me trouxe essa ilustração. Ele vai multiplicar de uma maneira sobrenatural os nossos dias. Os recursos virão de uma forma sobrenatural. Dos céus virão recursos nesses dias sobre a nossa vida, amém? Eu quero orar por você hoje de manhã. Eu empolguei na live e eu não consegui deixar salva, e hoje eu quero acabar antes, amém? Então nós temos alguns minutos, mas eu sinto e eu repreendo desde já todo medo na sua vida. Escreva os seus alvos agora aqui, escreva em fé os seus alvos, amém? Vai escrevendo: Senhor, eu quero oração por isso, eu quero oração por isso. Começa a escrever, e o Senhor vai ver você escrevendo, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai te prosperar, Ele vai liberar o céu sobre a sua vida hoje, amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero repreender agora todo medo contra a vida dos teus filhos. Senhor, a tua palavra diz que o perfeito amor do Senhor lança fora o medo. Senhor, o Senhor nos amou naquela cruz. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já escreveu os nossos dias, antes mesmo que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor já tinha escrito os nossos dias. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor tem contado até os fios de cabelo que estão na nossa cabeça. Isso mostra que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Por isso hoje eu quero repreender todo medo contra a vida dessas pessoas. Eu quero liberar uma palavra de fé, eu quero liberar o descanso, a paz, o amor do Senhor sobre cada coração. Senhor Jesus, ministra em cada coração nesse momento. Libera fé, libera alegria, libera paz, libera descanso. Em nome do Senhor Jesus eu quero declarar, Senhor, que os teus filhos vão viver o melhor do Senhor. O Senhor te fala nessa noite:
O Senhor te fala: meu filho, eu te amo. Não te assombres, não tenha medo. Eu te amei primeiro naquela cruz. Eu entreguei a minha vida para que você fosse abençoado. Sabe, na cruz do Calvário, Jesus disse: Senhor Deus, não imputa a eles esses pecados, porque eles não sabem o que fazem. Deus estava dizendo: meu amor é sobre a sua vida. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, visto que um morreu, logo todos nós morremos. Sabe, a palavra constranger no original é cercar de todos os lados, de tal maneira como você não pode escapar. Deus faz isso, como se você fosse essa xícara. Ele te cerca, Ele te abraça, sabe, Ele te protege nessa noite, Ele te guarda com seu amor. Sabe, você está debaixo das mãos poderosas do Senhor, debaixo das asas poderosas do Deus Altíssimo. Você está guardado, você está protegido, você e sua casa são abençoados. Receba fé, receba alegria, receba paz, receba descanso nessa noite sobre a sua vida. Espírito Santo de Deus, libera, Deus, da tua presença. Toca agora, cura a enfermidade, cura a dor, cura o medo, cura, Deus, libera, Senhor Jesus. Oh, o Senhor que é o único digno de receber, o Senhor que é o único nas nossas vidas, Senhor. Oh, Espírito de Deus, oh, Espírito Santo de Deus, receba nessa noite, receba da alegria, receba da paz, receba da presença do Senhor. Oh Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, porque eu sei que o Senhor está cuidando deles. Se você entrou nessa live agora, nós vamos deixar salvo. Quero te convidar amanhã cedo nós estarmos juntos novamente. Eu vou estar ministrando uma palavra e nós vamos estar orando às 7 horas da manhã. E eu vou salvar essa live, sabe, irmãos? Mas receba hoje dessa fé, receba dessa alegria. O Senhor me pediu para eu falar isso para você, que Ele te ama. Sabe, irmãos, a Bíblia diz: vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu, o Pai Celestial. O Senhor é um Pai de amor, Ele tem cuidado de você. Sabe, que Deus te abençoe, que Deus libere todos os dias paz e alegria sobre a sua vida. Sabe, qualquer coisa você pode contar comigo, amém? Com a minha família, nós estamos juntos. Deus te abençoe, Deus abençoe você, Deus abençoe essa noite. Irmãos, algo importante, hoje nós vamos ter Worship Day, né? Que às 8 horas, todos aqueles que estão em casa, é para você colocar um louvor, você orar, né? Para Deus ter misericórdia do Brasil, depois você orar para que Deus, Maranata, né? Que venha, que o Senhor venha. E depois você faz a ceia com a sua família, amém? E você tem que acender uma luz também na sua casa às 8 horas. Vamos fazer isso em fé, toda a igreja, vamos fazer isso, faz isso em nome de Jesus. Tira um tempo para fazer um louvor com a sua família, acenda uma luz bem visível, acenda as luzes, pisca as luzes da sua casa, né? Ore para Deus ter misericórdia do Brasil, ore para Deus abençoar o Brasil e ore para que venha o Senhor, que venha o reino do Senhor, Maranata. Se você ainda não recebeu o Senhor na sua vida, faz uma oração comigo. Se você quer entregar, eu sinto que tem pessoas que querem entregar a sua vida, fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te recebo nessa tarde como meu único Senhor, como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz filho de Deus, amado, perdoado, redimido, justificado. E eu declaro que a minha vida, os meus sonhos são teus, em nome do Senhor Jesus. Receba o Senhor na sua vida hoje. Deus te abençoe, Deus abençoe a vida dos irmãos. Obrigado por estarmos juntos, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?